bom, né? Esse momento inicial que a gente desliga de tudo. Ou fazemos um exercício, né? Para nos desligarmos de tudo material. Bom, hoje o nosso tema, ele vai parecer no início um pouco complexo, mas a gente vai facilitar o entendimento. Junto a gente vai perceber como é dinâmica a nossa existência e ao mesmo tempo como ela é complexa. Complexa, mas a gente vai, nesse contexto da nossa existência, vivendo às vezes de maneira que a gente não percebe essa complexidade toda e a gente não percebe a misericórdia do Pai. E o quanto é fácil a gente caminhar no sentido dessa misericórdia, no sentido da lei. Eu estava aqui fazendo a mentalização e aí recordei de uma história que eu ouvi essa semana contada pelo Divaldo Franco. O Divaldo Franco, vocês sabem, ele já tem mais de 90 anos. E ele agora, quando a gente vai pelos congressos, as primeiras vezes que eu vi de perto, né, a situação, a gente toma um susto. Porque tem seres que a gente coloca de tal maneira na nossa vida que a gente não quer que o tempo passe. Então a gente custa entender que o Divaldo tem mais de 90 anos, né? E que as limitações elas vão acontecendo como vai acontecendo para todos nós com o passar do tempo. É a ilusão que a gente vive na nossa vida de achar que nós vamos ser, durante toda a nossa encarnação, autônomos, que somente a gente vai bastar e vai ser o suficiente, que em algum momento as limitações do nosso corpo físico elas vão chegar. É a ilusão de toda pessoa que ainda não atingiu mais de 90 anos ou não atingiu 80 anos. A gente acha que vai ser independente e autônomo para sempre. E aí a gente vive como se esse dia nunca fosse chegar, né? E a gente não presta atenção nos exemplos daqueles que já alcançaram as limitações da idade e que dizem assim pra gente, olha, o meu ritmo é um pouco mais devagar agora. Ou como a gente ouve várias vezes as pessoas dizendo assim, o meu cérebro ele processa tudo, ele vai a todos os lugares, ele faz absolutamente tudo, mas o meu corpo físico, ele não me acompanha no mesmo sentido. E aí as primeiras vezes que eu observei o Divaldo em congresso espírita, sentado numa cadeira de rodas, né? Aquilo meio que você fica assim, meu Deus, como? É como se fosse um super-herói que não pudesse, né, ter as suas limitações físicas. E aí por que da cadeira de rodas? Porque ele tem problemas sérios de coluna, que causam dores enormes nele. E aí eu estava aqui, enquanto minha mãe fazia a prece e a gente entrava nesse momento de relaxamento, eu lembrei que ele dizia assim, a gente tem duas opções na nossa caminhada. Ou a gente se coloca naquela posição em que a gente vai estar sempre chorando os nossos sofrimentos, as nossas dores, lamentando. E aí ele ainda brinca assim, às vezes parece que a gente gosta que as pessoas digam assim, tadinho, tá sofrido, tá com problema, né? Tá com dificuldade. Ou a gente, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, a gente vai sorrir para a vida. E aí ele dizia assim, eu tenho dores que vocês nem imaginam. E às vezes eu estou fazendo uma palestra, quando eu termino a palestra, eu olho e digo assim, Senhor, anota aí, hein, que eu fiz a palestra e que eu estava com dor. E aí ele diz assim, às vezes eu tenho dores que vocês nem imaginam. E as pessoas perguntam, e aí, Divaldo, como é que você está? Eu estou ótimo e dou aquele sorriso, mas por dentro eu estou doído. Mas a gente não vai mudar a nossa situação se a gente entrar na tristeza, se a gente entrar numa vibração inferior. E isso a gente vai ver no dia de hoje, já que a gente vai falar sobre o ser holístico que nós somos. E é importante, esses nossos encontros, eles são importantes, vejam bem, os nossos eventos, eles são muito legais. A festa julina foi uma coisa assim, foi além das nossas expectativas. O dia do passe é um dia fantástico. Vou contar um testemunho meu. Teve um dia que eu cheguei aqui no final do passe, e aí quando eu entrei aqui no ambiente, eu falei, eu esfreguei os olhos, as mãos nos olhos. A sensação que eu tinha é como se tivesse névoa aqui nessa sala. E era o final do passe. Olha eu fazendo o lado sensacionalista e fenomênico. Não, a pura verdade. É muita doação de energia. Só de magnetismo do médium, toda a energia espiritual,
mais o ectoplasma que é manuseado aqui nas sessões de passe. Se a gente estiver um pouquinho mais sensível, vocês vão perceber, vocês vão chegar aqui na sala do passe, principalmente no final, e a impressão é que ela está com névoa. E não adianta esfregar os olhos, gente. Pensem assim, caramba, eu estou ficando médium, eu estou enxergando umas coisas diferentes. Mas o verdadeiro fórum de despertamento, de transformação de cada um de nós é esse aqui. É aquele dia que a gente vem, escuta a palestra ou facilita o estudo, e quando você está facilitando o estudo, você está falando e você está pensando assim, caramba, eu devia ter prestado atenção nisso ou lembrado disso durante o meu dia. Mas faz parte, durante o dia a gente se envolve com as coisas humanas, esquece, às vezes chuta vários baldes, né? Tem gente que diz assim, eu chutei o balde. Poxa, que legal, você chutou o balde. Pergunta para mim, eu vou dizer, eu chutei alguns baldes. E aí a gente chega aqui à noite e relembra. E vamos tentar novamente amanhã e assim sucessivamente. Por quê? Embora as festas sejam um momento de confraternização, o passe seja um momento de doação e recepção também, o verdadeiro fórum despertador, o ambiente de transformação são os estudos, não existe outro meio. E é um pouquinho mais puxado, porque o passe é rápido. A festa é um momento de descontração e é algo agradável. A reunião pega a gente, nesse horário, num momento vulnerável. O que é o nosso momento vulnerável? É aquele momento em que você escolheu chegar em casa, ou nem chegou em casa, veio direto, e deixou de lado aquela famosa caixinha do nada. Vocês já ouviram falar na caixinha do nada, que é quando a gente chega em casa e a gente entra naquela caixinha do nada e ali a gente esquece de tudo. Não, agora é o meu momento. E olha só, eu aprendi isso no relacionamento do meu pai e minha mãe. Eles sempre disseram assim, quando alguém chegar da rua, filha, qualquer um de nós aqui de casa, a pessoa chegou da rua de um dia atribulado, não é naqueles 30, 40 ou primeira uma hora da pessoa em casa que a gente vai descarregar todos os conflitos possíveis e imaginários em cima da pessoa. A pessoa está chegando, trouxe uma carga da rua, do trabalho, dos ambientes externos, chegou em casa. Vocês já viram que às vezes a gente vem da rua pensando assim, eu quero chegar em casa agora, eu só quero chegar em casa. Aí você chega em casa, senta no sofá ou deita na sua cama, do jeito que você está. Às vezes você liga a televisão e fica passando de canal e você não vê canal nenhum. Teu negócio é ficar ali, naquele seu momento. E aí a gente optou, pelas terças-feiras, a gente deixar de lado a caixinha do nada e vir para uma verdadeira caixa do tudo. Mas não é tudo material, é o tudo da nossa verdadeira vida. É a vida espiritual, só que o corpo físico, ele está cansado. Aí a gente senta aqui e é natural que no decorrer da reunião a gente sinta inicialmente uma moleza. Ai meu Deus, eu acho que são os obsessores que não estão me deixando assistir a palestra. Não, é só o cansaço mesmo. Mas esse é o nosso momento, o momento em que a gente evangeliza os nossos espíritos. É o momento em que cada um aqui abre a sua caixa de possibilidades, a sua caixa de dificuldades, coloca para fora e troca. A gente retira tudo, toda a carga pesada, negativa que a gente traz e enche a nossa consciência, a nossa mente com possibilidades, com perspectivas de vida renovada. Bom, aí a gente vai relembrar aqui as nossas atividades antes da gente entrar na nossa reunião, que é para que a gente não esqueça. Ah, eu não pude ir na terça-feira, naquela semana. Olha, gente, Jesus é tão bom que dá várias possibilidades. Vocês viram que eu estou tentando amarrar, né? Então, no dia de hoje são as palestras, na quarta-feira é o dia do passe. No sábado é que a gente tem algo novo. A gente vai ter o estudo do Evangelho, esse já é um antigo trabalho do nosso grupo, mas a gente agora vai passar a funcionar às 16 horas com parábolas e ensinos de Jesus, baseado no livro do Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, onde a gente vai estudar todas as parábolas e algumas outras passagens que o Caibar coloca no seu livro. Quem é o Caibar? A gente tem uma imagem dele que está ali naquela parede. Ele era carioca, eu sabia que eu ia achar um espírito iluminado, nascido no Rio de Janeiro, dentre tantos, né? Que tudo é em Minas, né, gente? Vocês já viram que Minas tem um negócio ali que a maioria nasce ali, né?
E aí o Caibar, que fundou a cidade de Matão, que criou, né, a editora O Clarim, ele tem um livro, onde a gente vai estudar a sequência do livro, aprofundando esses estudos. Então, todos convidados, sábado, às 16 horas. Eu sugiro que se você estiver em casa sábado, sem fazer nada, aí vai tirar aquele cochilinho do sábado à tarde, faz isso não, gente. Para que dormir sábado à tarde? Né? Vem para cá e a gente estuda, não é? E domingo, o quarto domingo, inclusive esse próximo domingo, a gente tem a nossa caravana fraterna de auxílio aos moradores de rua, que esse mês a gente acabou fazendo 2, né? A gente fez a da semana passada e faremos a do próximo domingo. Por quê? No término da festa, eu vou dar uma dica também. Vocês ouviram falar que vai ter festa em casa espírita? Vai, gente! Porque se tem um negócio que o espírita é bom, é em quantidade de comida. Porque era muita comida na festa. E aí, no final, toda a comida, que eu não digo que foi sobra, eu digo que foi a quantidade exata, pensada pela espiritualidade superior, para que os irmãos de rua participassem da nossa confraternização. E aí a alegria deles em receber espetinho de churrasco, salsichão, milho cozido, doce, foi assim, cachorro quente, foi uma festa à parte. Então, no final, a gente saiu e distribuiu pela ilha. Não deve existir uma caravana junina. Uma caravana junina, né? Pois é, foi muito legal. E aí a gente entra então no nosso tema de hoje, o homem holístico. Quando a gente pensa nesse tema, e vocês viram que as letras ficaram bem grandes, né? Que é para que a gente hoje, quando a gente deitar na nossa cama e a gente fechar os nossos olhos, a gente vai lembrar o que nós somos. Nós somos seres holísticos. Nós somos o homem holístico. O que isso significa? Nós não somos apenas o corpo físico que a gente vê no espelho. E isso a gente precisa definitivamente ter essa certeza. Eu vou contar para vocês. Vocês sabem que no final de semana a gente teve o desencarne de uma irmã que participou da fundação do GESEB. E não era só uma irmã que participou da fundação do GESEB, era uma amiga muito próxima. E talvez aqui muitos, acho que quase ninguém a conhece, porque ela não estava ultimamente frequentando o grupo por motivos de mudança de endereço e trabalho fora da ilha. Mas uma amiga de mais de 30 anos da minha mãe. E nossa, né? E aí, quando a gente estava lá, no momento que é triste para a família, que é uma dor assim, os filhos, para a gente que é espírita, existe a dor? Vocês imaginem para uma família que não necessariamente é espírita. É uma dor absurda, né? E ela era muito amada, é muito amada. E aí eu me lembro que eu estava lá e eu virei para o meu pai e eu falei assim, eu posso fazer um comentário, mas não entende errado. E meu pai nunca entende errado, ele percebe. Aí eu estava aí, foi lá no Caju, o enterro do corpo, vamos esclarecer isso, que a gente diz assim, o enterro da pessoa, não. O enterro do ser, o espírito permanece vivo. Aí eu estava lá no cemitério e olhei assim pela janela e vi umas árvores belíssimas, gente. Belíssimas. Uma organização e uma limpeza incrível. Eu virei para o meu pai e falei assim, olha, é um momento de dor, é um local que ninguém quer visitar, mas está tão bonito o dia de hoje, está tão bonito esse local. Aí meu pai falou assim, filha, bonita para eles. E eu entendi o que ele quis dizer. Que a visão da gente é sempre uma visão material das coisas. A gente nunca busca uma visão espiritual. É óbvio que eu estava ali e eu, apesar de muito amiga, eu não era filha. Eu não era o familiar mais próximo. Talvez se eu fosse familiar mais próximo, a última coisa que eu estaria vendo naquele local seria um ambiente belíssimo, né? Mas quando a gente vai vivendo as experiências, observando a experiência do próximo, vejam, não era uma experiência minha propriamente, mas era muito mais do meu próximo, dos amigos que estavam ali velando o corpo da mãe. Eu pude parar e observar o que vai além da visão física. Na visão física, a gente vê um momento de muita dor, um momento de muita tristeza, um momento em que a gente fica assim, caramba, eu não acredito. Veja, mesmo sendo espírita, às vezes a gente larga comentários do tipo, ontem estava aqui e hoje não está mais.
Agora imaginemos quem tem a visão materialista. E aí, enquanto eu parava e fazia aquela visualização, eu pensava, gente, é um ciclo natural da vida. É que num determinado momento a gente se apaixona tanto pela forma física, pela vida material, que a gente esquece que quando nós chegamos aqui, nós já chegamos com uma data de validade, com uma data de vencimento. E em algum momento o nosso chamado ele vai acontecer. E o que nós vamos levar daqui é a vivência baseada na visão holística, na visão do todo. Ninguém nunca vai perguntar pra gente na espiritualidade o que a gente foi. Aliás, a última coisa que eles perguntam a gente é que chega com vontade de dizer. O André Luiz é que chegou com vontade de dizer, eu era médico. Já imaginou se eu chegar no plano espiritual dizendo que eu era advogado? Já dá uma visão. Eu era médico, eu era advogado, eu era engenheiro, eu era enfermeiro. Eu tinha ou não tinha nível superior. Isso não é o mais importante. Ninguém vai perguntar quantas pessoas tinham na minha família, se eu casei, se eu não casei. Ninguém vai perguntar nada disso. As perguntas serão feitas pela nossa própria consciência. E elas já são feitas. Nós todos os dias, quando deitamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, queiramos ou não, a nossa consciência, ela começa a falar com a gente, vocês já viram? Ela insiste em falar. E eu já falei para mim que o melhor horário dela conversar comigo não é na hora de dormir, porque na hora de dormir o sono desaparece. Então, se nós começarmos um exercício desde já, de nos questionarmos todos os dias o que eu, enquanto espírito, fiz no dia de hoje. Não o que eu, enquanto ser humano. Eu, enquanto ser humano, se eu perguntar o que eu fiz no dia de hoje, virar na minha cabeça a relação de coisas que eu fiz no meu trabalho material. Já viram que quando alguém pergunta assim, o que você é? Quem é você? A primeira coisa que a gente diz é o nosso nome e a profissão que a gente exerce. Agora, a nível espiritual, quem nós somos? E aí, para a gente ter uma ideia dessa dinâmica da nossa vida, a gente vai trazer algumas estatísticas. Então, a primeira delas, para que a gente entenda, né, o que nós realmente somos. A velocidade que a Terra gira ao redor do Sol é cerca de 107 mil quilômetros por hora. Então, eu estou trazendo alguns dados para que a gente visualize a movimentação toda na qual nós estamos inseridos. E às vezes a gente não se dá conta. Então, vamos fazer um exercício antes da gente ler essas estatísticas, que eu já vou colocar todas elas aqui. Qual foi o pensamento repetitivo do dia de hoje de vocês? Para onde o pensamento da gente foi no dia de hoje? Vocês já se perguntaram? Porque às vezes a gente diz assim, uma vontade de sair viajando pelo mundo. Todo mundo tem essa vontade, né? Eu queria férias agora para viajar para uma porção de lugares. Aí a primeira coisa que o nosso pensamento aprisiona a gente quando a gente tem essa vontade de sair. Ah, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso do material. Isso é óbvio, né? Todo mundo já alcançou isso. Por isso que algumas pessoas colocam assim na rede social, queria tanto que alguém chegasse para mim e dissesse assim, você está precisando viajar. Aí as pessoas colocam os lugares, né? Paris, Londres, cada um coloca a sua opção. Vamos que eu pago tudo. Já viu? Esse é o sonho, é o segundo maior sonho das pessoas depois de ganhar na Mega Sena. Então, percebam, eu queria sair e viajar. Aí o meu próprio pensamento já começa a ser aprisionado. Ele mesmo se aprisiona, mas eu preciso de dinheiro. Mas eu agora tenho o problema X. Mas agora não está dando para ir lá porque é inverno, porque é verão. Então, vamos trazer para o nosso cotidiano, sem que a gente pense em viajar. Por onde andou o nosso pensamento hoje? A gente conseguiu ter pensamentos mais amplos da nossa existência ou ele ficou restrito ao nosso mundo, que eu não vou chamar de mundinho, para não diminuir tanto, ao nosso mundo estritamente material? É mais ou menos assim, a gente conseguiu tirar uns 10 minutinhos ou uma meia horinha que fosse no dia de hoje para fazermos uma prece, para nos conectarmos com a espiritualidade superior. Você está lá no meio do seu trabalho, no auge de um conflito, achando que você sozinho vai resolver. A gente conseguiu parar e buscar a humildade em espírito e pedir socorro?
Ou pedir assim, olha, está muito complicado isso aqui. Que eu consiga acessar os pensamentos superiores para ter uma visão um pouco mais clara disso que eu estou vivendo. Isso é levar o pensamento mais longe. Então, quando eu penso assim, a Terra está numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora, ela está dinâmica. Eu parei para pensar, para ter essa visão de que eu estou num universo, num planeta que tem uma dinâmica dentro do qual eu estou na minha própria dinâmica. Ou seja, a minha microdinâmica dentro de uma macrodinâmica. E aí algumas outras estatísticas. A velocidade do movimento em torno do seu próprio eixo é cerca de 1.700 km por hora, na região do Equador, diminuindo quanto mais se aproxima dos polos. Eu pergunto, e a gente tem a nítida sensação que a gente está paradinho, né? Tudo é movimento, tudo é dinâmica. Aí eu cheguei em casa, entre a palestra da tarde e a de agora, meu pai fez a da tarde e me concedeu o privilégio de fazer a da noite. E aí, enquanto a gente tomava o café, e aí o café foi entrando e o fígado foi agindo, num determinado momento eu fui desanimando. Foi aquele brinquedinho que a pilha está acabando. Aí eles estão lá conversando na maior animação e de repente eu lembrei dessas estatísticas e falei assim para eles, gente, agora me deu uma moleza, uma vontade de parar, mas aí eu lembrei que a Terra, no movimento de translação, está a 107 mil quilômetros, que no de rotação está a 1.700 quilômetros e eu estou me sentindo culpada por parar. O que eu estou querendo dizer? Que a gente não pode, em momento nenhum, se colocar na região do nada. É necessário que nós tenhamos momentos de descanso, mas descansos com o objetivo de ação futura. Eu não posso parar, porque tudo no universo é dinâmico. Se a Terra não tivesse nessa velocidade, tanto de translação quanto de rotação, como é que ela se veria nesse todo que é o universo? Talvez ela tivesse perdido a sua função. Às vezes no meio espírita, os espíritas se preocupam, porque a Terra, o Sol é uma estrela antiga que vai acabar, e aí todo o sistema vai acabar, e vai todo mundo para o buraco negro, e aonde a gente vai parar? Nesse momento, gente, eu tenho fé e esperança que no dia que a Terra não tiver mais finalidade nenhuma, em que o Sol se apagar, a gente já terá evoluído alguma coisa, vocês não acham? É a esperança. Por isso, com esses milhões e bilhões de anos que tem pela frente, eu ainda não comecei a me preocupar, porque eu espero que a gente esteja fazendo o nosso dever de casa certinho. Daqui a 5 bilhões de anos, está fazendo essa avaliação, sempre hoje já são custos. Eita! 5 bilhões de anos. Tá bom para vocês? A gente no WhatsApp? Então tá. Vai criar o grupo. Existe ainda outro movimento que a Terra realiza junto com todo o sistema solar que gira a cerca de 1 milhão de quilômetros por hora com relação ao centro da galáxia, explica o astrônomo Augusto Daminelli, professor do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo. Aí vocês vão perguntar, mas qual a finalidade disso? Do ser holístico e todas essas estatísticas? É para que a gente perceba que o nosso mundo, que às vezes a gente dedica a nossa encarnação inteira apenas nas possibilidades humanas e materiais da nossa existência, ele não é o todo. Existe muito mais. E se a gente perceber que eu estou inserida num planeta que está nesse contexto e que Jesus consegue ter uma visão desse todo fora do planeta, cuidando do planeta, é essa visão que a gente tem que buscar. Tem um livro que fala sobre Paulo de Tarso, que diz assim, na nossa caminhada evolutiva nós temos duas possibilidades. Ela é mais ou menos assim, ela é como se fosse uma colina, e essa colina a gente tem a possibilidade de escalarmos ela em linha reta, de maneira rápida, ou nós ficarmos girando em torno dela até atingirmos o ponto mais alto. E que o nosso problema reside em que nós perdemos muito tempo em não observarmos o todo que é a colina e nos fixamos apenas no meio metro à frente da nossa visão. Kardec vai falar semelhante dentro do capítulo da presciência.
Nós somos os viajantes que enxergamos apenas um pouco à frente. Vou trazer uma comparação bem grosseira para os nossos dias atuais. O Google Maps é o que enxerga o trajeto inteiro. O Waze enxerga o trajeto inteiro. Aí ele vai dizer para você que a não sei quantos metros tem o radar, que está tendo um engarrafamento não sei aonde, que você sozinho dentro do seu carro, você não teria essa visão, porque a sua visão é um pouquinho à frente. O satélite que está do alto e que comanda esse aplicativo, que manda as informações para o aplicativo, ele vê o trajeto todo. A gente não procura visualizar o trajeto todo. Então, a nossa encarnação, eu vejo o próximo ano. Ah, quais são os seus projetos para 2020? Aí a gente já tem mais ou menos os projetos. A visão da presciência, a visão holística, a visão do alto é quais são os nossos projetos para essa encarnação. Aí eu estou vendo todo. É a possibilidade de, a qualquer momento eu serei chamado. A qualquer momento eu retornarei à pátria espiritual. E aí, eu estou vendo o meu trajeto todo? Mas aí tem mais estatística. A humanidade universal são os pontos da nossa reunião, né? Objetivos da encarnação. E aí a gente vai falar um trechinho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o que somos. A gente vai trabalhar esses 4 pontos. Fazemos parte, somos elos da humanidade universal. Isso está na Gênese. Já já eu trago a nova estatística para vocês. Quando a gente fala em família universal, deixa eu voltar aqui, humanidade universal é a primeira visão mais ampla da nossa existência. A gente, na maior parte do nosso tempo, nós nos fixamos nas pessoas da nossa família, o que não está errado. A gente precisa primeiro cuidar do nosso próximo mais próximo. Não adianta eu sair para caravana em auxílio ao morador de rua e eu não estar observando o que está acontecendo dentro da minha casa. Digo para vocês, auxiliar o irmão que está nas ruas é mais fácil, porque a gente não convive com ele todos os dias. E quando a gente entrega quentinha, a gente não consegue trabalhar com ele naqueles poucos segundos e minutos o lado moral, tanto nosso quanto dele. A gente consegue levar um pouco de carinho, um pouco de afeto, mas as mais das vezes a gente não sabe a vida. Qual é a vida daquela pessoa? Qual é a história daquela pessoa? Mas isso também não diminui o trabalho. É o início. É o mínimo que a gente consegue fazer nesse momento. Agora, dentro da minha casa, eu conheço as histórias que estão dentro da minha casa. Eu conheço as dificuldades dos meus familiares. Então, é natural que nós comecemos a proteger e a trabalhar com os nossos próximos mais próximos. Mas nós não podemos ficar restritos a isso. Existe o além. Existe o grupo religioso do qual nós fazemos parte, existe o nosso grupo de trabalho e existem as pessoas do mundo lá fora. A gente não sabe as surpresas que a vida nos reserva. As pessoas que surgirão na nossa vida. Quem nós vamos encontrar na próxima semana? Quais são os conflitos dessas pessoas e por que elas chegam na nossa vida? Por que naquele ônibus que a gente pegou, com tanto lugar vazio, uma pessoa veio sentar do nosso lado e começou a contar a história da vida dela? E aí contou a história da vida dela e você diz assim, caramba, foi o tema da reunião de terça-feira, e agora? Aí a gente tem uma mania de eu estou no ônibus, eu quero ir com o meu fone de ouvido, eu não quero que ninguém sente do meu lado, porque é o meu momento ali com o meu fone. Não, é o momento de nos relacionarmos com pessoas diferentes. Aí eu começo a vivenciar o que é a humanidade universal. Nós fazemos parte da família universal, somos todos filhos de Deus e somos todos irmãos. E talvez aquela pessoa desconhecida que aparece hoje na nossa vida é desconhecida na vida atual, mas é alguém que a gente já conhece de vivências anteriores. E aí então na Gênese fazemos parte, somos elos da humanidade universal. A gente é tão fixado no eu, e o meu pai lembrava um texto que o Emmanuel tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala sobre o egoísmo. E é interessante que o Emmanuel ele vai sempre dando, ao longo dos seus livros e na mensagem do Evangelho, testemunhos da sua vivência. As grandes dificuldades do Emmanuel, que não são diferentes das nossas, foram o egoísmo e o orgulho. Quem já leu o livro há 2000 anos?
Quem não leu não precisa levantar a mão, quem leu também não. É uma pergunta assim, só para vocês refletirem. Eu li. Quem não leu, vou ler. No livro Há 2000 anos, a gente começa lendo o livro e eu vou confessar para vocês, a gente sabe que é a história do Emmanuel. Num determinado momento, quando eu estava lendo o livro, isso há muito tempo atrás, eu virei para o meu pai e falei assim, ai gente, estou zangada com o Emmanuel. Aí eu disse assim, muito cabeça dura. Como é que ele não enxergou as situações? E a gente fica com vontade de entrar na história e dizer, pelo amor de Deus, olha isso. E aí no final do livro, eu terminei o livro emocionada, porque ele abre o livro da vida dele. E num determinado momento eu pensei assim, é como se o Emmanuel estivesse do lado de cada leitor da sua história, dizendo assim, pelo amor de Deus, não faz o mesmo que eu fiz. Não se deixa levar pelo egoísmo e pelo orgulho. Ele simplesmente não consegue manter a sua família de maneira harmoniosa por conta do seu orgulho, do seu egoísmo. E era uma família extremamente... A sua esposa, né, Lívia, no livro, era um ser angelical. E ele, nessa encarnação, não percebe. Por isso que o livro é Há 2000 anos. E aí a gente vai vendo o Emmanuel ao longo desses 2000 anos, até os dias atuais. Então a gente é tão assim que eu lembrava de um exemplo que certa vez o Haroldo contou numa palestra dele, que um determinado palestrante fez uma dinâmica numa empresa. E era uma empresa muito grande, com muitos funcionários. E ele disse assim, olha, eu vou distribuir para cada um uma bexiga, um balão de ar. Vocês vão encher bem essa bexiga e vocês vão amarrar e vão ficar segurando. Aí todo mundo encheu aquelas bexigas, uns encheram muito, outros encheram um pouco menos, amarraram e ficaram segurando. E aí, em seguida, esse palestrante, que era um palestrante, né, de, vamos dizer assim, motivacional na empresa, disse assim, agora eu vou distribuir para cada um de vocês um palito de dente bem afiado. E aí distribuiu. Então, numa das mãos, as pessoas seguravam um balão de ar, no outro, um palito de dente bem afiado. E aí o palestrante disse assim, eu vou contar até 3, e quando eu disser já, cada um terá que defender o seu balão. Aí ele contou, 1, 2, eu já vi pessoas, eu fiquei imaginando a história, eu vi gente já com sangue nos olhos. 1, 2, 3, quando ele disse já, foi uma barulheira no salão. Vários balões estourando, e aí depois de muito tempo, tipo 10 segundos, o salão estava vazio de balões, ninguém com uma bexiga cheia, todas estouradas, e as pessoas com aquele ar de cansadas. E aí o palestrante olhou para aquele grupo, eu fiquei assim, se eu sou o dono dessa empresa, sinceramente, eu já estaria com medo dessas pessoas. Ele ficou olhando aquele grupo e disse assim, eu acho que vocês não entenderam a dinâmica. Eu não disse para ninguém que era para estourarem os balões uns dos outros. Eu disse, protejam os seus balões. Visão holística da vida. Ele deu o balão e pediu para que fossem protegidos. Deu um palito de dente e não disse finalidade nenhuma. Se todo mundo tivesse ficado assim, teria ocorrido algum problema? Se eu fosse o dono dessa empresa, eu tinha demitido todo mundo, inclusive a mim mesma, porque provavelmente eu teria feito a mesma coisa. É tão atávico o egoísmo que a gente foi desenvolvendo ao longo das nossas encarnações, que a gente não consegue ter uma outra visão que não adia. Para que eu possa ter, alguém tem que perder. A gente não consegue ter a visão do eu cuido do que é meu, mas ao mesmo tempo eu procuro cuidar do que é do próximo. Se todo mundo pensasse assim, não haveria disputa, não haveria rivalidade. Mas são perspectivas da nossa vida espiritual. A gente ainda não consegue fazer isso. Mas a gente sabe que um dia isso será possível. Quando nós adquirirmos a visão de que fazemos parte da humanidade universal, o nosso egoísmo vai desaparecer. A nossa humildade vai falar mais alto. Que humildade? A do autoconhecimento. Eu sou um espírito em evolução. E o outro? A mesma coisa. No meu eu,
lá dentro, sempre que eu tenho conflito com alguém, vocês não devem ter conflito com ninguém, né? Mas eu vou contar algo que às vezes eu passo. Não sei assim, se isso acontece com vocês. Sempre que eu tenho conflito com alguém, a primeira visão é a visão da humanidade terrena. Caramba, fulano fez isso comigo, fulano não podia ter feito isso, por que fez isso? E agora, não quero mais saber. Aí vem um outro ser, que é a consciência, e diz assim para mim, a lei de Deus na consciência diz assim, você não é um espírito em evolução que possui as suas dificuldades? E aí a consciência me faz a seguinte pergunta, e o outro? Aí na mesma hora eu respondo, tá bom, já entendi que o outro também é um espírito em evolução e que possui as mesmas dificuldades e as mesmas potencialidades. E agora, como é que eu faço? E agora, como é que eu me ajudo e como ajudar ao próximo? Bom, segundo as estimativas, na nossa galáxia, a Via Láctea, existiriam cerca de 40 bilhões de estrelas similares ao Sol e 100 bilhões de planetas. Todas as vezes que a gente vê essa estatística, a gente lembra de uma frase de Jesus, né? Qual é a frase de Jesus? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quando alguém diz assim, mas e se a Terra acabar? Teve a data limite, né? Teve gente até que ficou na dúvida, acho que eu não vou na festa do GESEB, porque a data limite, e aí pode acontecer algumas coisas. Eu queria dizer assim, desde que eu me entendo por gente, eu já vi uma expectativa de umas 3 vezes, 4 vezes, fim do mundo. E a gente continua deturpando os ensinamentos. Né? Quando o Chico falou na possível data limite, é óbvio que não é uma data fixa com hora exata, mas um momento de transformação da Terra. E a gente se fixa muito numa transformação material. O apocalipse vai acontecer, uma guerra vai acontecer e aí vai dizimar toda a humanidade. E aí, segundo alguns, o carioca sobrevive. Né? Vocês já viram aquela frase na internet? Aí a barata. Né? E que alguém botou na internet assim, vai acontecer o fim do mundo, tudo destruído, e lá no final, lá no fundo eu vou ouvir uma voz, água é dois, né? No meio da praia. Ou seja, a gente espera muito uma catástrofe física. E tanto Chico quanto tantos outros espíritos superiores já nos informaram que a transformação é moral. E é tão moral que a própria frase de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, ela pode ser interpretada, voltada para isso? Pode. Existem muitos planetas. Eu queria até dizer o seguinte, meu pai às vezes brinca, porque ele brinca muito com o seu Areias, né? O seu Areias é capelino, às vezes brinca comigo, é capelino, e eu e o seu Areias a gente se une para se rebelar contra esse pensamento. Por quê? Você imagina, se a gente é capelino, já veio deportado e está correndo risco de uma segunda deportação, ou alunos repetentes, né? Que nós somos. Dá para a gente interpretar que se a gente não puder ficar mais na Terra, a gente vai ter outra morada? Teremos outra morada. Que se a gente evoluir além das condições da Terra, a gente pode ir para um planeta superior? É que eu quase não uso esse exemplo, porque é um pouquinho mais difícil, né, gente? Sem querer desanimar, mas é um pouquinho mais... Sei lá, a gente vai para Marte, vai para Júpiter. Estamos tentando, estamos aí. Né? Certa vez eu li um texto, também psicografado pelo Chico, que em Marte, numa determinada hora do dia, se não me engano às 18 horas, eu não sei se é às 18 horas, correspondente à Terra, eles se reúnem em Marte para fazer oração pela Terra. Eu pensei assim, gente, que planeta é esse? Né? Júpiter, Saturno, que são planetas mais evoluídos, a gente vai ter outra morada? Vai. Mas existe uma interpretação que é muito mais profunda e vai além disso. Quando Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar, ele queria dizer das moradas a nível de estágio de consciência. Tanto é que ele diz assim para os apóstolos, para onde eu vou, vocês ainda não podem ir, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Que lugar é esse? O Pedro do início do apostolado não era o mesmo Pedro em nível de consciência do final da sua encarnação.
O Paulo não tinha o mesmo nível de consciência que o Saulo. A evolução foi muito grande. E assim sucessivamente. Era dessas moradas que Jesus falava. O sonho de consumo de todo espírita, qual é? Nosso lar, né? Ah, eu quero tanto ir a nosso lar. Aí um dia você está lá em nosso lar como quem não quer nada. Aí passa assim, não, hoje estamos recebendo uma visita na colônia Nosso Lar de Emmanuel. Que isso, gente? Que isso? Eu digo que eu tenho um segundo desencarne na hora. Né? É o sonho de consumo de todo espírita. Uma colônia Esperança, que é do Eurípides Barçanufo, comandada por Eurípides Barçanufo. Alvorada Nova, que é comandada pelo Caibar Schutel. E aí a gente pensa que são essas moradas. Na verdade, a gente vai estar no local que o nosso nível de consciência permitir. Ou seja, se o nome é Nosso Lar, se tem água da paciência ou não, a dica que eu sempre dou, chegou numa colônia espiritual, já é uma bênção. Viu uma vassoura em algum lugar, vai varrer. Por isso que eu já treino aqui no GESEB. Vai varrer tranquilo, vai ajudar nos trabalhos mais simples, mas nos movimentemos dentro de toda essa dinâmica universal que a gente visualiza aqui. E aí, dentro dessas muitas moradas, num determinado momento, aquele filósofo Sérgio Cortella, ele fez uma brincadeira em que ele dizia assim, né? Uma vez ele foi parado por alguém que perguntou: você sabe com quem você está falando? Não sei se vocês já viram esse vídeo. E aí ele faz toda uma dinâmica mostrando para as pessoas que até chegar ao pontinho que nós somos, visto desse universo, dessa galáxia e várias galáxias dentro do universo, é muito pequenininho. Mas é um pequenininho infinitamente amado por Deus. Mas é para que a gente observe que dentro da nossa vida, às vezes nós damos uma importância muito grande a coisas que são muito efêmeras. Nós nos amedrontamos com os conflitos que nós vivemos igual a criança no escuro. A criança no escuro é assim, a sombra de um bicho de pelúcia no quarto, para ela é um monstro horripilante. E é para alguns adultos também, que eu não vou comentar isso aqui, né? Alguns adultos que de repente deixam um casaco numa cadeira, durante a noite, passam a noite inteira olhando aquela sombra daquele casaco, achando que é um espírito assustador que veio não sei de onde. Aí no dia seguinte, era só o casaco. Assim nós andamos pela vida, nos amedrontando com coisas que são muito pequenas. Na humanidade universal, há mundos inferiores aos da Terra, física e moralmente. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Então eu dou sempre uma dica. Se a gente não vai pelo amor, vamos pela inteligência. Como a Andréia disse, a gente está tentando permanecer na Terra, na sua nova condição. Ou seja, mundos inferiores. Quando a gente pensa na condição de deportados, a gente acha que a gente vai ser tirado daqui e colocado num outro planeta. Na verdade, dentro da dinâmica de toda a movimentação do universo, é como se a gente visualizasse da seguinte forma. Na região onde a Terra está, ela vai sair dessa região inferior. E outro planeta, naquela condição, ainda no início da sua evolução, vai entrar naquele espaço que antes era ocupado pela Terra, nessa dinâmica de movimentação do universo. Então não é que a gente vai ser deportado, simplesmente a gente vai permanecer na zona, se é que a gente pode falar em termos de espaço do universo, aonde antes a Terra estava. Lei da atração. Não é aquela história assim, de repente vai chegar uma porção de aeróbios, vai chamar pelo nome e vai dizer: espírito tal, fulano de tal, olha, vocês não permanecerão mais na Terra. E aí sai. Isso é a visão fantasiosa da nossa existência. Na visão madura é: aonde está o nosso nível de consciência? Onde está o nosso desejo? Está o nosso coração. Se o meu desejo é totalmente material, talvez o meu coração esteja num planeta, num mundo, na mesma condição. Há mundos da mesma categoria que o nosso, nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal,
predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. É mais ou menos o momento em que nós nos encontramos hoje. A gente convive com os dois lados. Um lado muito bom, mas um lado ainda trevoso no nosso planeta. E aí cabe a cada um de nós a escolha. Qual é a nossa escolha? Eu permaneço mais nas sombras ou eu procuro mais a luz? Há mundos que são mais ou menos superiores aos demais. Nos mundos que são mais superiores aos demais. Nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual. É o sonho de consumo da gente, onde não haja mais sofrimento. Mas vocês sabem que quanto maior o nível de evolução do espírito, maior o seu senso de dever. Não é à toa que o Dr. Bezerra de Menezes, num determinado momento, foi chamado e ganhou a concessão, através da própria Maria, Mãe Santíssima, a condição de ir para planos mais elevados, para planetas mais elevados. E qual foi a escolha do Dr. Bezerra de Menezes? Permanecer aqui. Permanecer ligado à Terra, auxiliando os irmãos que aqui ainda permaneciam. Então é assim, a gente vai evoluir. A gente tem um sonho de um planeta superior, mas o nosso senso de responsabilidade, de dever, vai chamar a gente ainda para o trabalho ao lado daqueles que ainda estarão sofrendo. É lei natural da nossa evolução. O nosso senso de misericórdia aumenta, de compaixão aumenta, de justiça aumenta. E isso está no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, no Evangelho. O objetivo da nossa encarnação. Para que a gente se entenda nesse contexto, a gente precisa saber qual é o objetivo da nossa encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas não é a perfeição no sentido da perfeição divina. É fazer com que cheguemos a estágios evolutivos superiores, porque perfeito só Deus é. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria, essencial desse mundo, a fim de aí cumprir as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Essa questão está no Livro dos Espíritos, é a pergunta 132. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Não é, esqueçam a questão de eu estou aqui para reparar erros do passado. Os erros do passado, eles só existiram e continuam existindo por ausência de conhecimento. Qual é o objetivo central? Conhecimento. Adquirirmos o conhecimento das leis divinas. Nem que para isso nós tenhamos que vivenciar as situações que nós chamamos de dor e de sofrimento, que nós visualizamos como dor e sofrimento, mas para a espiritualidade superior é a absorção de conhecimento. Por isso que quando eu acordo de manhã e sei que naquele dia eu terei um sofrimento, eu dou um leve sorriso e digo: Pai, que oportunidade ótima de absorção de conhecimento. E aí, de tanto repetir, eu já coloquei como uma meta. Essa verdade, de tanto eu repetir 1 hora, eu vou ter assimilado, nem que seja na base da repetição. E aí no livro Brasil, Coração do Mundo, a gente vai entender que fora a nossa obrigação conosco, pessoal e individual, a gente tem a obrigação com o todo. E um dos exemplos mais claros é quando Ismael, que é o espírito responsável pelo Brasil, é chamado por Jesus. E junto com ele, eles chamam um terceiro espírito, que é Longinos. Vocês sabem quem foi Longinos no passado? Ele foi o soldado que enfiou a lança no peito de Jesus e promoveu o seu momento final de desencarne. Esse mesmo soldado romano que na época fez isso e que fez com sentimento, porque ele sabia que ele tinha que cumprir a ordem humana,
mas não necessariamente ele entendia Jesus como um ser que devesse morrer daquela forma, desencarnar daquela forma. Ele chama esse mesmo soldado e diz assim: Longinos, você agora será responsável pela pátria do Evangelho. E nós reencarnamos na pátria do Evangelho. Olha isso, gente. E diz assim: você agora será responsável pelo coração do mundo. Leiam esse capítulo que vai falar sobre Dom Pedro II. Longinos foi há 2000 anos, há mais de 2000 anos, o soldado que enfiou a lança no peito de Jesus e reencarnou no Brasil para promover os grandes avanços, tanto morais quanto materiais, na personalidade de Dom Pedro II. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí, depois que a gente lê esse livro e lê o título do livro, a gente percebe coisas simples, igual criança. Caramba, o Brasil parece um coração mesmo. E esse mesmo soldado que lá atrás enfiou a lança no coração de Jesus, Jesus entrega o seu coração novamente para que ele agora cuide. E não é à toa que recentemente a história vem redescobrindo essa personalidade que foi Dom Pedro II e que promoveu grandes avanços na nossa sociedade e cuidou de maneira imensa do nosso país. Por que a gente traz essa história? Para que a gente entenda o seguinte: enquanto eu cuido da minha evolução, eu estou ajudando a evolução da região onde eu estou. Eu estou cuidando do meu próximo. Não existe aquela situação, para eu cuidar do meu próximo, primeiro eu vou evoluir. Não, a gente evolui trabalhando pelo próximo e trabalhando por nós mesmos. Não dá para a gente separar. Primeiro eu vou me isolar num quarto, vou estudar tudo de doutrina espírita, de evangelho. Quando eu souber tudo, aí eu saio para ajudar o próximo. Não, é junto. E o que somos? Seres holísticos. O corpo físico é o maior presente que recebemos de Deus. Eu vou ter que dar uma aceleradinha por causa do nosso tempo. O corpo físico é o universo que gerenciamos. Lembra da galáxia? Lembra das estrelas? Lembramos dos vários planetas, das muitas moradas. A gente começa a ter um pouquinho dessa sensação do que é ser co-criador. E aí a gente comanda o nosso vasto universo. Segundo algumas estimativas, o nosso organismo ele é formado por mais ou menos 10 trilhões de células. É um mundo. É um mundo que tem um ser central, pensante, que somos nós. E quando a gente não consegue coordenar perfeitamente os nossos pensamentos, alguns reflexos começam a acontecer no nosso corpo físico. Daí as nossas doenças, que nós começamos a gerar em vidas anteriores ou começamos a gerar nessa própria vida. E aí o que fazer diante disso? Nos reorganizarmos primeiro, espiritualmente. Quando o nosso espírito se reorganiza, o reflexo é imediato e instantâneo no nosso corpo físico. E todos nós vivemos as nossas expectativas de saúde. Em algum momento vivemos, estamos vivendo ou viveremos. Mas aonde a gente adoece primeiro? Em espírito. E aí, dentro dessa estatística, a gente vai entender que, além de eu comandar 10 trilhões de células, eu tenho um número 100 vezes maior de bactérias que vivem em mim. Bactérias boas, bactérias ruins. Seres que vão me fazer bem, seres que vão me fazer mal. E eu comando tudo isso. E são seres da criação. Num determinado momento, Deus olha para a gente e diz assim: agora você vai comandar um corpo físico, e esse corpo físico vai ser formado por várias outras centelhas divinas que estão se exercitando na fase inicial. E a gente vai comandar tudo isso. Vocês acharam que era fácil viver, gente? Eu estou sentindo uma responsabilidade enorme. Essa noite, antes de deitar, eu vou fazer uma reunião com esses 10 trilhões de células e a gente vai reorganizar uma porção de coisa. E vou aplicar em algumas células isso que o Felipe está dizendo. Emmanuel, se este um estiver incomodando o todo, afaste-se esse um. Mas eu só vou conseguir afastar essas células que Kardec vai dizer no livro como partículas malsãs, ou seja, doentes,
se eu me reorganizar mentalmente. Não adianta eu estar no meio da minha prece dizendo assim, meu corpo físico e minhas células, vamos entrar em harmonia. Pensando assim, ai meu Deus, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ai, porque aquela minha dor está muito forte. Ai, porque o problema de amanhã está não sei o quê. Como? Se mentalmente eu não estou organizada, como é que eu vou comandar esse todo? É o chefe que não tem credibilidade. É o chefe que o funcionário olha e diz assim, sei não. Fora isso, gente, a gente enquanto corpo físico emana uma energia chamada duplo etérico. Então, além de eu comandar a parte material do meu corpo físico, eu tenho uma parte que já é semimaterial, que é o duplo etérico. E vocês acharam que era pouco? Além disso tudo, eu tenho um intermediário. Eu, espírito, estou comandando o corpo físico, que emana o chamado duplo etérico, que vai ser uma emanação boa ou ruim, dependendo da maneira como eu penso. E eu ainda controlo o intermediário, que é o perispírito, que é o corpinho que vai junto com a gente em espírito no momento do nosso desencarne. E o perispírito é alguém extremamente perigoso, que a gente precisa ter um cuidado muito grande com ele. E vou dizer por quê. Como ele vai com a gente ao longo de toda a nossa evolução, enquanto a gente precise reencarnar na matéria, ele é o nosso arquivo. E assim, sabe aquele HD externo super potente? Ele é mais. Nada, absolutamente nada. O que eu estou querendo dizer? Tudo que a gente faz na nossa encarnação atual, ele guarda. Adivinha aonde essa lembrança vai aparecer? Na nossa encarnação futura. Então, vou dar um exemplo. Você comete o suicídio na vida atual. Ele vai levar todo esse registro. Todas as lesões que aconteceram decorrentes do suicídio que a gente cometeu nessa encarnação. Na vida futura, na hora de formar o nosso novo corpo físico, esse corpo físico ele vai ser formado a partir das informações que estão nesse perispírito. E aí ele vai fazer a seguinte leitura. Foi cometido suicídio na última encarnação. Foram lesionados tais e tais partes do corpo físico na última encarnação. Na encarnação futura, o corpo físico terá que ser reparado. Daí as deficiências, daí as dificuldades já de nascimento dos espíritos recém-reencarnados. Então ele é alguém que a gente deve andar com ele assim, cuidado. O que a gente está guardando nesse perispírito? E o nosso corpo mental, aonde a gente vai registrando junto com o perispírito todos os nossos pensamentos, tudo que a gente vai armazenando em termos de ideias. Por isso que às vezes a gente acha que a gente adoece no corpo físico, mas a doença maior é a doença do nosso pensamento. Se a gente é muito maledicente, se a gente é muito negativo, tudo isso em algum momento vai refletir na nossa existência, nessa encarnação ou nas próximas. Vocês estão assustados? Dá tempo. Vamos começar a trabalhar. E aí a gente descobre que o grande responsável de tudo é o nosso espírito. Então, quando a gente, lá na pontinha do iceberg, que é o que a gente enxerga, que é o nosso corpo físico, quando a gente descobre problemas lá no externo, que é o visível, é porque na parte submersa, que a gente não vê, os problemas eles são maiores. Então, quando o problema acontece, aqui é a causa de tudo. Eu adoeço espiritualmente. E tudo isso vai refletindo no meu corpo, no meu corpo mental, no meu corpo perispiritual, na emanação que a gente vai ter, que é o duplo etérico, e por fim, no corpo físico. Quando a gente se enxerga dessa forma, como um ser possuidor de todos esses corpos, é como se a gente fosse um leque, né? Tá todo mundo sentadinho aqui bonitinho, abriu. É tudo isso. Comandado por um ser central, que é o espírito que não tem forma. Que quando a gente desencarna, a gente só aparece com forma por causa do perispírito. Aí a gente tem um cuidado maior. E quando tudo isso aqui, que é o mundo, se percebe dentro de um outro mundo que é o universo, aí nós estamos caminhando para a verdadeira visão da nossa existência. Qual é a finalidade da nossa existência? A nossa evolução moral,
a nossa transformação, sabendo que nós fazemos parte de um todo. E esse todo precisa do reflexo da nossa transformação para servir de auxílio. Que nós sejamos seres auxiliadores, não dificultadores de caminhada. E aí, para finalizar, a gente lembra Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, o manual, a lei divina ele deixou. Mas ele deixou mais, o seu diário. Como ele viveu essas leis divinas? Então é a paz e a paz do Cristo. E ele não dá como o mundo nos dá. Não se turbe o nosso coração e nem andemos temerosos pela vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas não que a gente vai fazer uma entrevista com Jesus para saber se a gente pode ou não, né? É que a gente não vai encontrar a integração perfeita com Deus se nós não caminharmos os passos que Jesus caminhou. E Jesus, para chegar à condição de Cristo, ele já se entendia o ser holístico, o espírito dominante da sua vida, pertencente a um todo criado por Deus. Essa é a verdadeira humildade, se conhecer e conhecer a vida ao nosso redor. Graças a Deus.